Perto do fim da década de 1850, a igreja havia criado uma base editorial, financeira e organizacional para levar o evangelho a todo mundo. Mas os membros não estavam prontos para agir. O que estava acontecendo? Embora acreditassem que sua missão profética deveria ser a pregação do evangelho a toda tribo, língua e nação, eles estavam recuando ante o evangelismo mundial. Pelo menos por dois motivos. A quantidade de membros era pouca e os recursos eram limitados. Mas graças à direção de Deus e a homens valorosos, a igreja pôde avançar e alcançar o mundo inteiro. O tema que hoje nós iremos estudar, os missionários de nossa igreja. O movimento adventista observador do sábado começou na Nova Inglaterra, ou seja, a costa leste dos Estados Unidos. Mas Battle Creek tornou-se o centro do adventismo mundial. Pastor Tim, como que a mensagem adventista alcançou esta cidade de Battle Creek? José Bates, um dos fundadores do movimento adventista observador do sábado, ele tinha o desejo de expandir as fronteiras do movimento adventista. E foi assim que em 1852 ele veio a Battle Creek e, não sabendo como iniciar o trabalho, ele se dirigiu ao correio e lá perguntou ao chefe do correio: quem é o homem mais honesto da cidade? E o chefe do correio respondeu: é David Hewitt, um presbiteriano. Chegando à casa de David Hewitt, ele entrou e então falou a David: David, eu tive a informação de que você é o homem mais honesto da cidade. Se esse é o caso, eu tenho certeza que você vai se interessar pela mensagem que eu tenho a lhe apresentar. Falou a ele do sábado e também da mensagem adventista como um todo, e ali ele fez o seu primeiro converso em Battle Creek. E depois outros conversos também vieram e famílias começaram a se mudar aqui, inclusive a liderança da igreja e a Review. Por essa razão, na sepultura de David Hewitt aqui está escrito The most honest man in town, ou seja, o homem mais honesto da cidade. Foi David Hewitt que no dia 1º de outubro de 1860, na Assembleia dos Líderes da Igreja Adventista aqui nos Estados Unidos, propôs que nós nos chamássemos Adventistas do Sétimo Dia. E esse foi o nome adotado desde então por essa denominação. Assim a obra da Igreja Adventista estava se expandindo e nós vamos conhecer um pouco mais dessa expansão mundial. Até o início de 1868, não havia presença adventista no estado da Califórnia. Em maio daquele ano, a igreja estava reunida em assembleia e os pastores ali presentes poderiam escolher em que região trabalhar no ano seguinte. Meredith Kellogg havia trabalhado por 8 anos como carpinteiro na cidade de São Francisco. E ele fez um forte apelo para que se enviasse missionários para trabalhar na Califórnia e especialmente em São Francisco. D.T. Bordeaux aceitou esse desafio.
Alguns disseram, a obra poderá ser feita alguns anos no futuro. Mas o pastor Tiago White disse, por que não fazê-la agora? Uma outra pessoa que se voluntariou para vir foi J. N. Lofboro. E depois ele revelou que ele havia tido cerca de 20 sonhos sobre o seu trabalho aqui na cidade de São Francisco. Ellen G. White escreveu várias orientações sobre como esse trabalho deveria ser feito por esses dois missionários. E assim, com $1000, foi comprada uma tenda e deram início ao trabalho no estado da Califórnia, na cidade de São Francisco. 5 anos depois, estava sendo organizada a Associação da Califórnia, com 5 igrejas e 238 membros. Foi assim que o Centro de Expansão Missionária Mundial saiu de Battle Creek e veio para a Califórnia, especialmente em São Francisco. Foi aqui no antigo Porto de São Francisco, na Califórnia, que teve início, em 1890, um dos capítulos mais interessantes da nossa história missionária. Alguns dos nossos líderes haviam lido acerca de um naufrágio que havia ocorrido há muitos anos no sul do Pacífico, numa ilha de Pitcairn. E ali havia sido encontrada uma Bíblia lida pelos nativos, e essa Bíblia fez de alguns deles conversos ao cristianismo. E foi então que a liderança da Igreja Adventista decidiu usar a oferta da escola sabatina para a construção de uma escuna, ou seja, um navio a velas que transportaria missionários para o Pacífico Sul. Durante a década de 1890, cerca de 6 viagens foram feitas entre o Porto de São Francisco e as ilhas do sul do Pacífico. Muitos missionários foram levados para lá e alguns deles até perderam a vida em função de doenças tropicais e outros reveses que lá encontraram. Os missionários adventistas que foram para o Pacífico Sul enfrentaram muitos reveses. E um dos incidentes mais curiosos ocorreu em uma das ilhas. Quando o missionário chegou naquela ilha para evangelizar, ele se defrontou com caçadores de cabeças. Ele foi apanhado por esses índios, colocado sobre uma grande laje de pedra, e lá os indígenas passaram ao redor dele, cheirando para ver se ele seria uma boa refeição para eles. Ele orou fervorosamente para que Deus o libertasse. Mas além da providência divina, os nativos o abandonaram por ele ser demasiadamente magro. Depois ele relatou para os seus amigos que realmente era uma bênção ser parte das vacas magras de Faraó. E essa foi a razão pela qual ele escapou. Mas esse e muitos outros incidentes demonstram a firmeza que pessoas tinham em deixar seus lares, o conforto do país de onde eles eram, ir para lugares mais íngremes e difíceis da terra para levar avante a pregação das 3 mensagens angélicas a todo mundo. Ellen White havia insistido com a liderança da igreja de que deveriam começar um trabalho entre os negros americanos no sul dos Estados Unidos. Mas a liderança da igreja foi bastante relutante. Até que um dia o seu filho, Tiago Edson, decidiu convidar um amigo chamado Will Palmer para juntos começar um projeto evangelístico entre os negros do sul dos Estados Unidos. Foi então que a ideia começou a ser implementada de construir um barco missionário. E aqui nessa região do rio Kalamazoo foi construído
um barco a vapor chamado Morning Star. Uma vez concluída a construção do barco Morning Star, Estrela da Manhã, os missionários saíram aqui de Allegan, Michigan, foram até o Lago Michigan e então navegaram até os rios Illinois e Mississippi na direção do sul dos Estados Unidos. O barco servia como escola, também uma pequena imprensa, e muitos negros no sul dos Estados Unidos conheceram o Evangelho além de serem alfabetizados. E esse foi um movimento evangelístico que deu oportunidade a uma classe que até então não havia recebido ainda as boas novas do Evangelho eterno pregado pelos adventistas do sétimo dia. O espírito dos nossos primeiros pioneiros é algo que muito nos impressiona. Em 1874, quando J.N. Andrews fez a sua viagem para a Europa, ele levou consigo esse baú com todos os seus pertences. Ele permanece aqui, nesse museu na Andrews, como um símbolo da dedicação desses homens e mulheres de Deus que deram tudo de si para levar avante a obra do Evangelho. Pastor Tim, quem deu início à obra adventista na Europa? O início do trabalho adventista na Europa ocorreu através do envio de literatura adventista, sabatista, já desde a década de 1850. No final daquela década, publicações adventistas já existiam em alemão, francês e holandês. Mas essa literatura começou a despertar interessados na Europa. Além disso, no início da década de 1860, o pastor Miguel Belina Chechowski, um ex-padre polonês que aceitara a Igreja Batista e depois se tornara adventista do sétimo dia, sendo um ministro ordenado dessa organização, ele pediu para ir como missionário para o continente europeu e pregar a mensagem adventista lá. Mas não foi aceita a sua proposta por dois motivos. Em primeiro lugar, a Igreja Adventista não estava madura para o trabalho além-mar. E, em segundo lugar, os líderes da Igreja não criam que Chechowski seria a pessoa mais indicada para essa função. Mas, de qualquer maneira, ele não desistiu e no ano de 1864, ou seja, 10 anos antes da ida de J.N. Andrews, ele partiu apoiado pelos adventistas observadores do domingo. E lá ele pregava a mensagem adventista do sétimo dia sem mencionar a existência de uma organização com essas doutrinas. Ele fez muitos conversos por lá e foi exatamente esse trabalho que lançou as bases da obra na Europa e os crentes já existentes na Suíça pediram o envio de um missionário. É um fato muito curioso. Um deles entrou no quarto onde se hospedava Chechowski e olhando por lá ele encontrou um exemplar da Review. E eles, puxa, mas existe um movimento que crê naquilo que Chechowski prega por aqui, tomou nota do endereço e começou a manter correspondência com a liderança da igreja em Battle Creek. E foi em resposta à solicitação dos adventistas da Europa que a organização enviou, em 1874,
a J.N. Andrews ali, e a senhora White depois respondeu em uma carta dizendo o seguinte: nós vos enviamos o homem mais capaz do nosso meio. Além de um missionário dedicado, um bom líder, ele era um grande erudito também. E ele sabia todo o Novo Testamento de memória e o Antigo Testamento em grande parte. Até alguém perguntou um dia para ele: você sabe toda a Bíblia de memória? E ele respondeu: se o Novo Testamento for perdido, eu consigo reproduzi-lo palavra por palavra, mas não digo que eu conseguiria fazer todo o Antigo Testamento dessa maneira. Pastor Tim, o que motiva a Igreja Adventista a enviar seus missionários a terras estrangeiras? Os adventistas do sétimo dia consideram as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 6 a 12, como a mensagem que eles têm que proclamar ao mundo. Aqui está o âmago, o centro, a motivação da missão adventista. E a primeira mensagem angélica diz que a toda nação, tribo, língua e povo. Somado a isso, nós temos a grande comissão que Cristo nos deixou em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. E dentro daquela grande comissão fala também dizendo: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Em outras palavras, os adventistas consideram que a missão evangélica de pregar o evangelho ao mundo, ela envolve o ensino de todas as coisas que Cristo nos ensinou. Nós não podemos ter um evangelho parcial, unilateral. E além disso, há um texto muito significativo em Mateus capítulo 24, verso 14, que diz que quando esse evangelho do reino for pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então o fim virá. Como os adventistas aguardam a segunda vinda, eles creem que devem pregar o evangelho para que esta volta de Cristo ocorra em nossa geração. E quais são os benefícios, pastor, de nós individualmente tomarmos parte nessa obra? Em primeiro lugar, ninguém consegue viver uma vida plenamente feliz sem esperança. A esperança da segunda vinda de Cristo deve arder no nosso coração. Em outro ponto, é muito importante que nós sejamos parte desse movimento que o próprio Cristo estabeleceu. O fundador do cristianismo foi Cristo, e todo discípulo que aceita a mensagem de Cristo, ele deve se tornar também um pregador dessa mensagem a outras pessoas. Então você é parte de uma família que está trabalhando nesse mundo para advertir o mundo do fim iminente e preparar os eventos para a segunda vinda de Cristo. E nada mais importante do que se nós tivermos o privilégio de ver Jesus voltar em nossa geração. E complementando, pastor, o texto de Mateus, nós temos 1 Pedro capítulo 2, verso 9, onde diz que todos nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido como propriedade exclusiva de Deus, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós temos uma parte importante a desempenhar na pregação do Evangelho. Talvez você não possa ir a continentes como foi J.N. Andrews, mas você pode ser um missionário na sua vizinhança, dentro de casa, na escola, no trabalho, aonde quer que você esteja. Você pode testemunhar do amor maravilhoso de Jesus Cristo. Decido hoje ser uma testemunha fiel de Jesus em minha casa, no meu ambiente de trabalho e na escola. E falarei a todos do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e que muito em breve Ele voltará e então nos levará para o lar celestial. Se esta é a sua decisão, ore comigo agora. Nosso eterno Deus e bom Pai, muito obrigado pelo espírito de dedicação que os nossos pioneiros tiveram na organização e na pregação do Evangelho a todo mundo. Que esse mesmo espírito possa inspirar a todos nós e que nós possamos usar de nossos bens, de nossas habilidades para ajudar na pregação do Evangelho.
e que Jesus logo possa voltar a essa terra para buscar a todos nós. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. A nossa gratidão a você por ter participado dessa série de estudos a respeito da história da Igreja. Esperamos que eles possam ter contribuído para o seu crescimento espiritual e que ajude a todos nós no preparo para a breve volta de Cristo.